Olá, pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre filosofia, cultura e valores morais e outros assuntos inúteis, porém importantes. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Getter, Telegram e Instagram, e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e inimigos. O episódio de hoje é o nosso quadro Inventário da Cultura, onde analisamos e fazemos reflexões a partir de grandes obras da literatura e do cinema. Desta vez vamos falar de um livro do famoso escritor russo Fyodor Dostoiévski. O livro se chama O Jogador. Nós vamos abordar dois pontos que esta obra nos inspirou. O primeiro deles é o vício não somente como uma doença, uma compulsão psicológica, mas principalmente uma doença espiritual. O vício como o oposto da virtude. E logo em seguida, nós vamos pensar de que forma o entendimento da mente de um jogador compulsivo pode nos ajudar, através de uma analogia, compreender a mentalidade revolucionária. Mas antes de a gente começar a nossa reflexão, o Madaloso vai nos falar um pouco sobre o livro, o contexto do livro, e sobre o autor, o Dostoiévski, que é bem conhecido aí entre vocês, mas é sempre bom a gente trazer algumas informações, até para quem não tem tanta familiaridade. E aí, Madaloso, tudo bem? E aí, tudo bem? Então, a obra do Dostoiévski, ela é muito importante e iluminadora na compreensão da nossa civilização, da civilização russa, e ele é um escritor único na literatura mundial. Ao lado do Tolstói e Pushkin, Dostoiévski é considerado o maior escritor russo, né? E muitos consideram como um dos maiores romancistas de todos os tempos. Nas obras do Dostoiévski se observa muito essa transição da Rússia, né, do cristianismo ortodoxo, né, ainda com resquícios medievais, para a Idade Moderna, em certa medida para o socialismo. Vocês lembram que a abolição da servidão na Rússia, a abolição oficial por decreto, né, do imperador, claro que não foi só o imperador, teve, né, outras forças políticas atuando nessa abolição, né, mas ela aconteceu apenas em 1861. Né, ou seja, era um país que ainda tinha instituições do período medieval, e essa modernização da Rússia, né, essa entrada da Rússia na história moderna, realmente aconteceu de uma forma muito abrupta, muito rápida. E é claro que o Dostoiévski, ele é um autor muito complexo, né, e as obras dele podem ser analisadas por diversos ângulos. Mas dois desses ângulos nós podemos afirmar que são as dimensões sociológica, né, que é a dimensão sociológica, em algumas obras a sociologia política até, e a psicologia. E também essa tentativa que o Dostoiévski tem, não só nessa obra, mas em várias obras, talvez em todas as obras, né, essa tentativa de mergulhar nos mistérios constitutivos, né, da consciência humana. Tanto que ele também é considerado um dos pais, né, do movimento, ou da tradição, porque não é bem um movimento, mas da tradição existencialista, né, que é uma tradição de pensamento que foca, né, na condição e experiência humana. Mas ao contrário do existencialismo mais ateu, que é o mais presente na cultura moderna, a obra do Dostoiévski ela é extremamente influenciada pela sua visão cristã, né, em especial o cristianismo ortodoxo, e esse aparente absurdo, sem sentido, né, que é a existência humana, acaba sempre nas obras do Dostoiévski, né, o que os existencialistas consideram, né, como sendo a existência humana, esse absurdo sem sentido, acaba sempre nas obras do Dostoiévski sendo superado pela esperança na fé cristã. Em alguns momentos, né, isso acaba, inclusive, se manifestando em uma visão, inclusive, meio que escatológica da Rússia, né, com a Rússia sendo considerada como a civilização portadora, né, da revelação, né, da revelação cristã, né, a carruagem da Europa, né, que vai levar aos outros povos a palavra de Deus, né, e mostrar o caminho da salvação, né. E, às vezes, né, essa crença, né, acaba pairando nas obras do Dostoiévski. A vida do Dostoiévski, então, ela é um exemplo desse contraste, né, entre essa angústia existencial e a descoberta de sentido por meio da religião. O Dostoiévski teve uma vida extremamente sofrida, de modo geral. Na sua juventude, ele estava metido em círculos revolucionários, de modo que foi acusado de participar de uma insurreição que visava atentar contra a vida do czar Nicolau I.
Ele foi preso, isso aconteceu em 1849, e vocês devem saber que 1849, e vocês devem saber que 1848 foi um ano de tremenda agitação revolucionária na Europa, de modo que o czar não queria, né, dar sopa pro azar, como se diz. Junto com outros revolucionários, o Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento. Aí teve uma cena quase que de filme, né? Porque quando os condenados estavam prestes a serem executados, né, alguns deles já estavam inclusive amarrados em estacas, né, com a arma apontada para eles, né, prestes a disparar. E aí, antes do comando do fuzilamento, né, chega a ordem do czar determinando que a pena dos revolucionários condenados fosse comutada para 8 anos de prisão com trabalhos forçados. Pena essa que depois foi reduzida para 4 anos. Então, Dostoiévski passou 4 anos na Sibéria sob trabalhos forçados. Uma das obras dele, inclusive, é sobre esse período na Sibéria. E foi lá que ele se converteu. E as obras da fase madura do Dostoiévski, né, as grandes obras pelas quais ele é conhecido, são deste período pós-conversão. Aí nós podemos citar as 4 grandes obras do Dostoiévski, né, que são Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Demônios e O Idiota. Todas essas obras foram escritas na sua fase madura. E O Jogador, que é a obra que a gente vai analisar, também é dessa fase cristã madura do Dostoiévski. Então, entrando no Jogador, essa foi uma obra que ele escreveu por estrita necessidade financeira. Ou seja, não foi uma obra de pura inspiração artística ou algo assim, né? Por isso, talvez O Jogador, embora ele seja um livro muito bom, né, que suscite várias reflexões, de modo geral é considerado abaixo daquelas 4 grandes obras. E de forma geral, é uma obra mais soft, né, no seguinte sentido de que ele não tem a mesma penetração psicológica das outras obras do Dostoiévski, embora já tenha, né, uma penetração psicológica muito mais do que o normal, né, na literatura, e tem assim personagens muito bem trabalhados, né, representações de relações complexas, e tumultuadas, e também uma análise muito boa da psicologia do vício. E é muito interessante, né, o fato de que essa obra ela é de cunho autobiográfico. Ele escreveu esse livro justamente para conseguir pagar as dívidas de jogo. E ele, inclusive, teve alguns lugares que ele menciona no livro. E a personagem Polina, de acordo com os biógrafos do Dostoiévski, que a gente vai falar daqui a pouco, essa personagem é baseada em uma pessoa real, do mesmo nome, inclusive, Polina, pela qual Dostoiévski havia se apaixonado e por quem ele foi rejeitado. Em 1863, então, ele começou a jogar. Isso anos, né, depois de ele ter saído da prisão. E para agravar a situação, em 1864, quando ele já estava viciado, entrando no vício, né, ou se consolidando, né, no vício, a mulher dele morreu de tuberculose e 3 meses depois o irmão dele também morreu. Essas 2 perdas causaram ao Dostoiévski imensa dor e sofrimento, de modo que ele mergulhou ainda mais nesse vício. Como resultado desse vício, o Dostoiévski acabou ficando, então, devendo para um dono de uma editora. Então, como forma de pagar essas dívidas, ele tinha que escrever um novo romance no prazo de 30 dias. 30 dias, escrever um romance no prazo de 30 dias não é para qualquer um, né? Senão, ele perderia, se ele não fizesse isso, ele perderia os direitos de qualquer compensação por suas obras por 9 anos. E para conseguir terminar o trabalho a tempo, Dostoiévski, então, contratou uma estenógrafa, algo que ele nunca havia feito antes, né? A estenógrafa era Ana alguma coisa, sobrenome eu não me atrevo a pronunciar. Ela ia todos os dias, né, ao apartamento do Dostoiévski, eles trabalhavam, né, o tempo inteiro, full time, né, mais até do que full time. O trabalho foi concluído dentro do prazo, né, com horas assim para terminar, mas o editor, né, que além de mesquinho, né, além de ter feito esse contrato absurdo, ele era desonesto, né? E ele, então, resolveu se fazer de indisponível, né? Esperando que o Dostoiévski não pudesse apresentar seu trabalho, e assim não pudesse cumprir o contrato. Então ele desapareceu, assim, o Dostoiévski não conseguia achar o cara, né, no dia que o prazo encerrava. Então, por sugestão da Ana, né, o Dostoiévski registrou o manuscrito na delegacia e obteve um recibo para comprovar que ele havia terminado a tempo e assim conseguiu cumprir o contrato. No decorrer dessa aventura, né, o Dostoiévski e a sua estenógrafa
se apaixonaram e se casaram, né? Na lua de mel, o Dostoiévski sucumbiu de novo ao vício, mas depois disso ele prometeu à sua esposa nunca mais voltar a jogar, né? E ele conseguiu, no final das contas, definitivamente se livrar do vício em 1871. Um jogador, ele pode até não ser assim o melhor livro do Dostoiévski, né? Mas para uma obra iniciada e terminada em alguns dias, ela é uma obra-prima, né? Talvez seja o melhor livro da história escrito em menos de um mês. Agora, o Lucas vai dar um resumo, de modo geral, desse livro. Bom, realmente, antes de tudo, é impressionante, né? É um livro escrito... na diagramação que eu tenho aqui, é um livro de pouco mais de 200 páginas, escrito, né, em um mês, e sobre as pressões, né, que estavam pairando sobre a cabeça do Dostoiévski. Então, é realmente, talvez, um exemplo aí de produção sob estresse, né, que a gente possa ter. Mas assim, vamos resumir então a trama do romance O Jogador, ou no caso de algumas traduções, eu não sei porquê, algumas traduções colocam o título como Um Jogador, tá? Do romance. Então assim, quem não quiser o spoiler do final, né, pule essa parte, avance aí uns 10 minutinhos e volte aí na nossa análise sobre o livro. Então, é um romance narrado em primeira pessoa, através do personagem principal, Alexei Ivanovich. Alexei é um tutor, uma espécie de professor particular, né, frequente nas famílias nobres, com alguns recursos, que era contratado para a formação das crianças, aconselhamento em matéria de conhecimento, de uma família russa que está hospedada no apartamento de um hotel alemão na fictícia cidade de Rolettenburgo. É uma cidade que apresenta um contraste interessante. É uma estação termal de águas medicinais e, ao mesmo tempo, uma cidade voltada para os cassinos. Então, aqui a gente tem, né, a saúde e a doença, né, convivendo no mesmo espaço e, de certa forma, a busca também por soluções rápidas, né, também ao mesmo tempo, né? Ou seja, a solução para a doença, né, advindo das chamadas águas termais, né, e para os problemas financeiros através do jogo. Bom, o Alexei trabalha para o chefe da família, o general Sagorjansky, mas que durante todo o livro é chamado de apenas como o general. Ele é um viúvo e um nobre decadente por causa das dívidas que ele adquiriu do jogo. Ele também era um viciado no jogo e só não estava jogando porque não tinha mais dinheiro. E estava apaixonado e querendo se casar com Mademoiselle Blanche de Cominges, uma francesa golpista que se passa por uma nobre francesa. O general deve... as suas dívidas de jogo foram compradas por um francês chamado Marquês de Griot. A história começa basicamente com um general esperando a morte da tia rica, conhecida como vovó. E nessa esperança envia uma série de telegramas para Moscou e aguarda a notícia de sua morte, da morte da tia rica, né? Apostando nisto, já que não pode mais apostar no jogo. Telegramas do tipo, ela já morreu. Exatamente. Então eles estavam ali apostando, né, na morte da velha. A esperança é que a herança vai pagar as suas dívidas com o De Griot, que está lá junto com eles, né, ali como um credor atento, e também sobrar dinheiro e readquirir prestígio para ganhar a mão em casamento de Mademoiselle Blanche de Cominges. Aqui a gente tem um tema recorrente durante a obra, que é a busca por dinheiro rápido. De um lado o jogo, de outro lado a herança, né? Sempre essa corrida contra o tempo. Por outro lado, Alexei está apaixonado por Polina, que é a sobrinha / enteada do general. No início, ela pede que Alexei aposte no lugar dela no cassino da cidade, porque o Alexei já tinha uma fama de jogador. E aqui se estabelece a dinâmica do amor entre os dois. Ele se submete aos caprichos e manipulações de Polina,
sendo submisso e ao mesmo tempo querendo ganhar dinheiro para adquirir o respeito ou até mesmo a submissão dela, porque ela trata ele com ironia e de forma manipuladora. Ele só fica sabendo dos detalhes da situação financeira do general e de Polina, ambos em dívida com Rio, depois que aposta e ganha uma razoável quantia de dinheiro para Polina. Ele fica sabendo por meio do seu conhecido, um outro personagem chamado Sr. Astley. Astley é um inglês tímido que parece compartilhar o carinho de Alexei por Polina. Ele é rico, frio e vem da nobreza inglesa. É o único personagem do livro que não se mostra suscetível ao vício do jogo e a roubos de grandes paixões e soluções mágicas para os seus problemas. Ele atua como uma espécie de observador daquela situação toda entre, de um lado, os russos e, de outro lado, os franceses. Cria-se essa expectativa da morte da avó, do personagem, né, chamada avó, até que um dia ela aparece em Roletemburgo, com toda a pompa e circunstância, cheia de baús, servos, né? A vovó é descrita por Dostoiévski como uma mulher firme, excêntrica, cabeça dura, uma pessoa que imediatamente atrai todas as atenções e usa isso para mostrar o quão ela é superior, né, em relação aos demais e principalmente ao seu herdeiro principal, né, que ela toda hora passa ameaçando que não vai ganhar nenhum centavo dela. Ela pede muito cômico o momento que ela aparece, assim, é realmente muito cômico. Ninguém esperava, a mulher que deveria estar morta, de repente aparece lá, dizendo que ela é a dona do pedaço. E a maneira como Dostoiévski narra isso, etc., parece estar junto e compartilhando da mesma surpresa, né? Uhum. E tudo acontece muito rápido. Ela pede para conhecer o cassino auxiliada por Alexei, né, que ela já conhecia antes, por ser próximo da família. Ela se encanta e se deixa seduzir pela ambição do jogo de roleta. Então, primeiro, ela ganha uma alta quantia com um comportamento excêntrico e errático na roleta, que é ganhar apostando junto com a banca, né, no número zero. O número zero dá um prêmio de, se eu não me engano, 35 vezes, né, em relação ao que tu aposta. Tem uma chance menor de sair, mas premia mais. Né? Você só ganha quando cai o zero, né, mas tem esse prêmio grande. Então, no mesmo dia da vitória, ela decide que vai apostar mais, né? Ela primeiro vai esbanjando o dinheiro que ela ganha, né? Uma quantia bem alta, e diz o seguinte pro Alexei: olha, passa aqui às 4 horas da tarde, que a gente vai ir lá de novo, que eu quero mostrar que, enfim, né? Que ela domina aquilo que todos os outros parecem estar escravos, né? Que é o jogo. Então ela decide que vai apostar mais, novamente usando o Alexei como criado para fazer as apostas. Por isso ele é chamado para uma reunião de emergência com o general, com Griot e Mademoiselle Blanche, que imploram e ao mesmo tempo ameaçam ele para dissuadir a vovó de perder a herança na roleta, porque, né, essa era a preocupação deles. Não era com o bem-estar da velha, mas o fato de a velha, né, poder ali dilapidar, né, e acabar como eles, né, se tornando um deles, né, completamente arruinados pelo jogo. O Alexei meio que aceita convencer a vovó a não apostar mais, mas ela, sendo arrogante e teimosa, não dá a mínima para o Alexei, né, vai só dando ordens para ele e acaba perdendo ali uma boa parte da sua fortuna em dinheiro, né. Ela é uma aristocrata bastante rica, com várias posses e com muito dinheiro, obviamente. Então, no primeiro momento, a vovó, indignada ainda, né, com o seu temperamento preservado, a sua personalidade forte preservada, parece ter aprendido a lição e marca a passagem de volta para Moscou no mesmo dia. Então, no mesmo dia que ela chega, ela ganha, perde uma boa quantia de dinheiro e quer voltar imediatamente para Moscou, já no primeiro trem. Porém, passado algumas horas, ela sucumbe novamente à tentação e perde um valor ainda mais astronômico de dinheiro. Eu e o Madaloso estava conversando aqui antes, a gente estima que seria na ordem aí dos milhões de reais, né, se fosse para colocar na nossa moeda corrente aí, né?
E ela perde tudo isso num dia. Ela entra no cassino às 8 da manhã e sai próximo da meia-noite, tendo perdido tudo que ela tinha e possuía de dinheiro, só restando apenas, então, os seus imóveis, os seus bens. Inclusive títulos, assim, que ela tinha levado com ela. Títulos de Né? ações, bancários, enfim, tudo aquilo que Ela era troca riqueza. tudo lá na hora e perde tudo. Por taxas de câmbio, de conversão ridículas, né? Assim, porque os caras lá viam, né, que as pessoas faziam isso desesperada e, né, pagavam 5% do valor de um título, por exemplo. A ponto de ter que pedir dinheiro emprestado para a viagem de volta com o inglês, o Astley, né, e assinando uma promissória lá, em garantia, né, de uma propriedade em relação a esse dinheiro. Com a enorme perda do dinheiro da herança e a impressão, né, que a vovó iria viver por muitos anos ainda, por muitas décadas, Griot rompe com o general e vai embora para executar as promissórias do general através das liquidações dos bens imobiliários que restavam ao general. E também Blanche de Cominges abandona o general. E ele, então, né, derrotado financeiramente e perdendo a sua paixão, enlouquece, né, fica lá meio catatônico. Em paralelo a isso, ao mesmo tempo, né, Alexei volta para o seu quarto do hotel, né, depois de acompanhar a vovó na estação ferroviária, quando ela finalmente vai para Moscou. E aí Polina está esperando no quarto dele, né, de surpresa, e ela mostra para ele uma carta na qual de Griot diz que iniciou um processo legal para vender as propriedades do general a ele, mas ele está devolvendo propriedades no valor de 50 mil rublos ao general em benefício de Polina. A Polina diz a Alexei que é amante de Griot por causa dessa dívida que ela tinha com o francês e que gostaria de ter os 50 mil para atirar na cara de Griot. Ao ouvir isso, Alexei, desesperado e ao mesmo tempo inspirado, sai correndo do seu quarto de hotel, manda a Polina esperá-lo por algumas horas e vai para o cassino, onde, eufórico, quase, né, em transe, ganha em poucas horas centenas de milhares de francos e se torna um homem rico. Então a gente imagina também que, né, em termos de quantias, valores de hoje, também poderia estar aí na ordem de alguns milhões de reais. Então, eu acho que eram menos do que a vovó tinha ganho, mas era uma quantia muito grande também, pelo jeito. Grande. Então, ele ganha, né, esse dinheiro, se torna um homem rico em poucas horas e volta para o quarto e para a Polina, que estava esperando ele. Ele esvazia os bolsos cheios de ouro, né, ele estima ali que tinha cerca de 4 quilos de ouro no seu bolso e notas de dinheiro. Ela reage acusando ele de tentar comprá-la, como de Griot fez, mas depois o abraça. Então, o Dostoiévski descreve toda uma cena onde a Polina, se torna completamente maluca, né? Ela não sabe muito bem o que fazer, se rejeita o Alexei, se aceita o Alexei, porque o Alexei oferece, né, os 50 mil para ela jogar na cara do de Griot. Enfim, aí depois desse surto da Polina, eles acabam, e dele também, né? Eles acabam adormecendo no sofá, e no dia seguinte ela pede os 50 mil rublos, e quando ele dá para ela essa quantia, ela tira o dinheiro na cara do Alexei e foge para se encontrar com o Sr. Astley, no hotel lá que o Sr. Astley estava. Portanto, Polina e o Sr. Astley estavam secretamente se encontrando e trocando notas entre si. Alexei não vê ela novamente, né, depois disso. Ele apenas conversa com Astley e o inglês diz que ela estava mentalmente doente e que, assim, era melhor ele se afastar dela, enquanto que o Astley cuidava da saúde de Polina. Depois de deixar o general e não ter conseguido dar um golpe em um suposto príncipe, Mademoiselle Blanche deixa o hotel para ir para Paris. Mas antes, sabendo do sucesso de Alexei no jogo, né, seduz ele para ir com ela para Paris. Essa também é uma cena muito forte, né? Ela seduzindo com crueldade o Alexei e declarando que vai tirar todo o dinheiro dele em troca de alguns meses, né? Gastando a fortuna dele
com orgias, festas, uma vida, né, hedonista. Pelo menos ela foi sincera, né, e não falsa. Ela falou assim, não, eu vou gastar todo o teu dinheiro. Tu vai, eu vou te Tu vai reduzir me a planilha. agradecer. E ela tem uma coisa assim, dizendo assim, olha, tu é um professorzinho, tu não sabe gastar dinheiro bem, então eu vou te ajudar de certa forma, pelo menos num período na tua vida, tu conhecer, né, uma vida, né, verdadeiramente de glamour, né, enfim. O Alexei aceita e eles ficam juntos por quase um mês, né? Ela promete 2 meses, mas dá 3 semanas. Dinheiro, né? Se vai em 3 semanas. E ele permite, né, que Blanche gastasse toda a fortuna dele, inclusive em despesas pessoais dela. Carruagens, cavalos, joias, enfim, festas. E muito interessante, o general segue o casal depois, né? E Blanche deixa o general morar junto numa parte anexa da mansão ali, da casa, que foi comprada com dinheiro do Alexei. E o general é tratado como uma espécie de capacho, né, e lacaio dela, para acompanhar ela, porque ele, né, tinha um certo porte, porte aristocrático e ficava bem em alguns eventos, em algumas situações públicas, estar do lado dele. Até que, chegando notícias que vovó iria morrer em breve, ela arma para se casar com o general, não sem antes fazer ele assinar um monte de notas promissórias, com uma espécie de diamante, meio gigolô dela. Assim, se ele quisesse domá-la, né, se, por exemplo, quisesse, né, impedir que ela saísse com outros homens, ela usaria essas dívidas para chantagear ele, né. Alexei deixa Paris quase sem dinheiro, começa a jogar novamente, perde tudo, é preso por dívidas, libertado por um benfeitor anônimo, vira servo de um representante da baixa nobreza alemã, consegue um pouco de dinheiro no jogo para se demitir e após perde quase tudo e começa a jogar apenas para sobreviver, literalmente para comer, né? E sempre na esperança de uma grande jogada o tirá-lo triunfante daquela condição de miséria e penúria que ele se encontrava. Até que um dia ele passa por Ashley, que estava em um banco, em um parque, e eles têm uma conversa. Ele descobre, né, através de Ashley, que Polina estava na Suíça e realmente amava Alexei, né, que Polina realmente amava Alexei. Ashley conta que a vovó morreu e deixou Polina e os filhos financeiramente seguros. O general morreu em Paris de ataque cardíaco, mas antes disso ele passou tudo que tinha para Blanche. Para golpista. Para golpista, né? Astley lhe dá algum dinheiro, um pequeno dinheiro, mas mostra pouca esperança de que o Alexei não irá usar esse pequeno dinheiro para o jogo de azar, né? Alexei volta para casa com o sonho de ir para a Suíça no dia seguinte e reconquistar Polina, né? E se lembra do que o fez ganhar nas mesas de roleta no passado, aquela quantia que o tornou rico, e assim termina o livro com Alexei adiando abandonar o jogo, ir para o seu amor, logo após conseguir uma grande vitória que nunca vem, né? Essa esperança de sempre, né, recuperar tudo que perdeu do jogo. E assim, é muito interessante que nessa conversa final com Astley, né, a gente tem a definição do que o vício, né, no sentido da compulsão, né, de se entregar à compulsão pelo um prazer, né, da paixão desordenada, faz com uma pessoa. Ou seja, de como isso destrói o espírito humano, que é por onde a gente pode começar aqui a conversar sobre o livro. Deixa eu citar aqui o Astley, né, falando o seguinte para o Alexei, abre aspas, o senhor ficou insensível, o senhor não só renunciou à vida, aos interesses próprios e comuns, ao dever de cidadão e de homem, aos seus amigos, e no entanto o senhor tinha amigos, o senhor não só renunciou a todo e qualquer objetivo que não seja ganhar no jogo, como renunciou até às suas próprias memórias. Lembro-me do senhor num momento forte e fervoroso de sua vida, mas estou convencido de que o senhor esqueceu todas as suas melhores impressões daquele tempo. Seus sonhos, seus desejos atuais, mais prementes, não vão além de Père e
impair, rouge noir, ou par ou ímpar, vermelho e preto, né, que são as formas de aposta lá na roleta. Os 12 números intermediários, etc, etc. Eu tenho certeza. Então, assim, é muito interessante que nesse diálogo, o Wesley, né, vai mostrando pro Alexei, né, que o vício havia basicamente destruído, né, não só ele materialmente, mas espiritualmente. Ele não mais tinha prazer em nada, não tinha mais desejo em nada a não ser o jogo, né? Ou seja, e ele realmente, o final do livro é quase assim um diálogo interno do Alexei, né? Num estado assim catatônico, dizendo, não, mais uma vez eu vou dar certo, vou mostrar a todos, né? Que eu dei a volta por cima, eu reergui das cinzas e tudo mais, né? E isso mostra que a raiz do vício como compulsão, no meu entendimento, é a soberba, né? Ou seja, essa esperança tola, esse erro, né, de achar que somos mais fortes do que realmente somos, de que aonde todos falharam, né, nós seremos a exceção, de que eu consigo controlar as forças incontroláveis da vida, como é a metáfora do jogo, né? O jogo é uma certa aleatoriedade, né, da vida, onde os jogadores estão sempre querendo achar algum cálculo, alguma fórmula mágica de controlar a tudo isso. E isso vem com esse sentimento de soberba, né, como a raiz de todos os vícios morais, como é a luxúria, como é a vaidade, a cobiça, né? Então, isso é muito interessante porque todo o desenho do personagem, né, ao longo da história é também, né, não só do Alexei, mas da vovó, de todos os outros que sucumbem ao jogo, a raiz é a soberba. Eles ganham, ficam soberbos, de que finalmente eles controlaram aquilo que nenhum outro controlou e depois aquilo, né, os arruína de maneira que se corrompem, né, se perdem em todos os vícios que se pode se perder. É interessante observar essa questão da soberba na forma como eles realmente tentam assim controlar, né, o que vai acontecer, essa tentação assim do controle assim da sorte, porque assim o jogo, né, a gente sabe que um jogo é extremamente aleatório, né, esse tipo de jogo pelo menos, né. E o personagem, o Alexei, ele inclusive ele admite, né, é extremamente aleatório. Mas, e aí ele diz assim, parece ter um sistema, né? E eu vou descobrir esse sistema, eu vou apostar de acordo com esse sistema, eu vou calcular, né? A gente sabe que esse tipo de jogo, tu pode calcular, de certa forma, as possibilidades, né, de algo acontecer. Né? Se tu jogar no zero, a possibilidade vai ser muito pequena e o prêmio vai ser muito grande. Se tu escolher os pretos, por exemplo, né, já tem uma possibilidade bem maior e com ganhos menores, né? Mas é muito interessante, assim, que ele tem uma ilusão não só de controlar o cálculo das possibilidades, mas aonde, né, que a roleta vai cair. É aonde que vai cair. Né? Porque ele pensa, já caiu as 5 vezes anteriores, caiu aqui, na sexta acho que vai cair aqui. Qualquer pessoa minimamente que saiba o mínimo, né, de probabilidade, sabe que isso aí é uma falácia, não faz sentido, né? Não é porque caiu 5 vezes aqui que na próxima jogada, né, porque caiu 5 vezes no preto, que na próxima jogada vai cair no vermelho, que na próxima jogada vai continuar caindo no preto. E, no entanto, o personagem, ele tem essa ilusão de que ele consegue, de que ele vai de alguma forma conseguir prever, né, baseado em um certo cálculo, assim. Então, esse fenômeno está muito presente, essa tentativa de controlar, né, o destino, né, por alguma força assim interna, né, o jogador ele consegue controlar algo que é incontrolável. Isso está muito presente na obra e, como o Lucas disse, parece muito de fato, né, parece não, é uma derivação, né, desse pecado da soberba, né, que a gente pode ser como Deus, de certa forma, né. Exato, que é o pecado original na Bíblia, né? Comerão desse fruto e serão como deuses, né? Então, há essa esperança realmente inicial de que eles são maiores, né? E que assim poderão controlar o destino, o futuro. E ao mesmo tempo, na medida em que isso se mostra irreal, né? Mais eles se afundam em mecanismos, em outros vícios, né? Como a avareza,
como o orgulho, a vaidade. Então, é muito interessante, por exemplo, que a gente vê na questão de como a velha, né, a vovó, ela sucumbe a isso, né? Ela chega e ela começa a jogar, o Dostoiévski dá isso a entender, né, que ela começa a jogar para provar que ela é melhor do que todos os demais, que eles são uns pamonhos, uns palermas, ela fala isso, e que ela descobriu. É só apostar no zero, porque o zero, para quem não conhece o jogo de roleta, se ninguém aposta no zero, todas as apostas ficam com a banca. Então, quando você aposta com zero, a banca lhe paga uma espécie de comissão por esse ganho total das apostas naquela rodada, né? Que no caso ali é 35 vezes o valor apostado. Claro que tem um limite, né, na aposta para a banca bancar, né, o que você ganha, mas é muito improvável cair o zero, né, porque tem que ser aquele número específico e meio a não sei quantos outros números, né. Então, ela descobre esse ganho e quer mostrar que insistindo naquilo dali, né, não sendo fraca, né, como os demais foram, ela conseguiria reaver todo o dinheiro e ter esse dinheiro. E no primeiro momento ela consegue isso, né, por um golpe de sorte. Mas Sai comprando depois presente ela para acha todo que vai mundo, né? dando moedas de ouro para pessoas assim que ela presume que são mendigos, né? É muito engraçado porque é abordado um cara lá que aparentemente eu acho que é um veterano de alguma guerra, etc. Ela confunde com mendigo e o cara fica indignado com a esmola, né? Mas assim, então assim, você vê a soberba e depois todas as qualidades que ela tinha, né, se esvaziam quando ela perde tudo, né? Então ela chega como uma pessoa firme, né, nobre, né, corajosa, exercendo uma autoridade e Botando o volta pau na mesa, como se diz, né? assim, né, xingando todo mundo, etc, né, botando o dedo na ferida de cada um, e ela volta com uma velhinha lá que tem que pedir, né, um dinheiro emprestado para um inglês para a viagem de volta. Ela volta quebrada, né? E o Dostoiévski mostra isso, né? Como o jogo, o vício, né? Vai corroendo as pessoas, vão se tornando piores, vão se tornando uma versão piores do que são, né? E deixam de serem pessoas melhores, porque aí você começa a torcer e talvez até tramar pela morte de alguém para receber a herança. Você se vê escravo das paixões, das seduções, da vida do luxo ou das mulheres, enfim, né? Escravo da vaidade. Então, é bem aquela coisa da filosofia clássica, né? O que é o vício? É a paixão desordenada, né? No livro que a gente analisou, do C.S. Lewis, né, A Abolição do Homem, vejam aí o episódio sobre C.S. Lewis, A Abolição do Homem, tem uma cena muito interessante, tem um argumento do autor que eu acho muito interessante, que ele diz assim, olha, para você ser moralmente, né, estar moralmente dentro, né, de um código moral e ser livre verdadeiramente, é conter-se, é saber renunciar às paixões e colocá-las sobre, digamos assim, sobre certos limites, que são os valores morais, os princípios morais. Então, saber renunciar, né, ao prazer imediato, saber renunciar às satisfações imediatas, né, à ilusão de felicidade, saber renunciar e negar, e de certa forma negar, né, a sua natureza desordenada, as paixões. E o livro mostra muito isso, né? Nenhum deles sabem dizer não, né? Não sabem quando parar, né? Todo o problema vem disso, vem de não saber quando parar, né? Em renunciar ao prazer imediato, né? Em troca de uma felicidade que se conquista aos poucos, né? Que é a felicidade que vem do exercício da virtude. A virtude exige do ser humano autolimitação. Isso está um pouco no argumento do C.S. Lewis, né? No centro da antropologia humana, que fala que o ser humano, para ser feliz, né, ele precisa moldar o seu caráter, né, limitar as suas paixões à luz das virtudes. E as virtudes exigem essa renúncia, né? E os personagens do Dostoiévski, com exceção do inglês, não sabem fazer isso e acabam, então, se tornando versões piores daquilo que são.
E o que são as versões piores? Eles começam a exercer o vício e morrem, né, como em meio ao vício e como promessas de si mesmo, né, promessas de um patriarca, de um nobre, de um chefe militar, promessa de uma matriarca, promessa de um professor, possivelmente intelectual, promessa de um grande amor, de um casamento, né, de uma relação com os filhos, né? Existem ali crianças, os filhos da Polina, né? Irmãos mais novos, eu acho também, que são relegados a segundo plano toda hora, né? Em nome do exercício do vício. Então isso é muito interessante, né? Há uma lição ali, né? Desse combate interno que todos nós sofremos entre o vício e a virtude, né? E a virtude, ela cobra o seu preço. Qual é o seu preço? O preço da virtude é você saber renunciar àquilo que leva ao vício, né? Que é o prazer imediato, etc. Que hoje é tão manipulado pela nossa cultura, né? Nossa cultura vende esse imediatismo. Eu queria, né, pontuar justamente nisso. Nessa sociedade moderna, na nossa sociedade moderna, esse problema acaba sendo exacerbado, né? Porque nós vivemos em uma sociedade em que é muito fácil satisfazer os vícios, né? Muito fácil. Não só isso, nós vivemos também uma sociedade que incentiva, né, o vício, né? Que nos diz que levar uma vida não virtuosa, né? E aqui eu digo o vício no sentido, né, tanto o vício como dependência química, como vício como não virtuoso, né? Mas que levar uma vida de vícios, né, é algo bom, né? É o que a cultura nos diz. E a gente sabe, né, que tendo em vista a natural inclinação do ser humano ao vício, a gente sabe que a gente precisa viver em uma sociedade ou em uma comunidade que dificulte, né, que a pessoa se entregue ao vício, né? Tanto no sentido de dificultar o acesso, né, quanto na questão de conviver com pessoas, né, que desencorajam essa prática, né? Inclusive, em alguns casos, né, se não for algo exagerado, obviamente com um espírito de shaming, assim, né? É uma espécie de intimidação moral, assim, contra pessoas que praticam vícios de forma exagerada, né? Isso pode até ser algo, inclusive, saudável, né, de forma moderada, né, para a própria pessoa que se entregou ao vício, né, para que ela tome vergonha na cara, né, para dizer assim, e se corrija. Exatamente. Eu acho que existe ali uma descrição muito interessante desse problema e que hoje a gente tem assim, potenciais, né, de explorar esse lado, o lado das fraquezas humanas, né, do vício, muito grande. Houve esse anúncio aí do Mark Zuckerberg, né, do metaverso, né, de você viver uma realidade virtual onde você pode ser o que você quiser, né, como você quiser e todos os prazeres, né, estão Até tu ali. desligar o óculos virtual e for dormir, né? Aí tu vai entrar em depressão, talvez até se matar, porque tu vai estar sozinho, né? No mundo real. Exatamente, né? Então, assim, as pessoas vão se entregar a essa dose, né? Como é o jogo ali, aquela ilusão de controle, né? De em minutos você adquirir uma soma de dinheiro que representa a liberdade para realizar todos os teus desejos, né? Então e aí a gente vê, né? Como o cassino, né, toda aquela situação exploram essa fraqueza, enablam, né? Tornam ela mais fácil de ser realizada. Então esse é um aspecto da obra bastante interessante, mas eu acho que a gente pode até falar do outro aspecto também, que é uma analogia, né, entre a mentalidade do jogador compulsivo e a mentalidade revolucionária. O Roger Scruton, ele tem um livro, né, que se chama As Vantagens do Pessimismo. E num dos capítulos, né, ele fala que os revolucionários, né, eles são uma espécie de otimistas compulsórios, digamos assim. Desculpa, otimistas compulsivos, né, digamos assim. E o que ele quer dizer com isso? Um otimista exagerado, ele não pensa no possível resultado ruim, né? Ele sequer cogita as possíveis consequências negativas das suas ações. Por exemplo, o jogador do Dostoiévski, ele tem uma certeza de que vai ganhar, né? Inclusive o Dostoiévski, numa passagem muito iluminadora do ponto de vista da psicologia de uma pessoa viciada em jogo,
ele menciona o seguinte, né, aspas, aqui estou fazendo uma tradução direta do inglês, porque eu li no inglês, então se ficar meio ruim, desculpa. Mesmo a caminho do salão de jogos, assim que ouço, a 2 salas de distância, o tilintar das moedas, quase fico em convulsões. Fecha aspas. E logo em seguida ele afirma o seguinte: pedi dinheiro emprestado e quis pagá-lo de volta. Tive a estranha e louca ideia de que eu tinha certeza de que iria ganhar na mesa de jogo. Na mesa do jogo. Ou de jogo. Porque eu tive essa ideia, eu não consigo entender. Mas acreditei nela. Fecha aspas. Ou seja, o Dostoiévski, ele descreve não apenas o sentimento de antecipação, né, ou aquela intensa sensação de excitação, né, vivida pelos jogadores, né, mas também esse otimismo completamente irracional. Né, porque eu tive essa ideia, eu não consigo entender, mas acreditei nela. Essa ideia de que ele vai ganhar a partida e de que tudo vai acabar bem, né, sendo que as chances de perder são sempre muito maiores. É isso que o Roger Scruton chama de the best case fallacy, ou seja, um jogador compulsivo, né, como no caso do protagonista, né, ele entra no jogo com a certeza de que vai vencer. Para ele não está sequer assumindo um risco, né, para ele, porque é certo que ele vai ganhar. A vitória é um resultado inevitável na mente dele. É o pior resultado possível, né, em que ele acaba ficando arruinado, e se ele tiver família, né, ele e a sua família acabam ficando arruinados, né, esse resultado ele não ocorre ao jogador, né, se ocorre, né, ele vai ocorrer, né, com uma acidentalidade, né, algo assim pelo qual um jogador, né, compulsivo, né, que pensa dessa forma, ele pensa, sei lá, algo como, né, um incidente que vai inevitavelmente ser revertido por algum sucesso futuro, né? Se ele perdeu de novo, ele pode dizer, de repente, deturparam o meu jogo, alguma coisa assim, né? Eu acho que tem uma coisa ligada a uma outra... Tem uma entrevista do Roger Scruton, onde o jornalista pede para ele definir conservadorismo, né? E que nesse livro ele liga, né, a postura do conservadorismo àquilo que ele chama da virtude do pessimismo, que se opõe a esse otimismo exacerbado. E ele diz o seguinte: o conservador, ele parte enfim, eu estou parafraseando, ele parte da premissa de que é muito mais fácil destruir do que construir, né? Que é aquilo que leva, no caso da ordem social e política, séculos para ser formado e aprimorado, em poucos instantes pode ser dilapidado. E é um pouco um jogo. Toda hora no Dostoiévski, ele está falando, o personagem, o Alexei, está falando isso, né? Assim como foi fácil perder, eu só preciso de um golpe de sorte para reaver tudo. Exato. Né? E ele não percebe que não é uma via de mão dupla. Né? De que as chances de perder tudo são muito maiores do que a chance de ganhar tudo. E que não há, e após ganhar tudo, não há nenhuma garantia que na beira desse abismo, né, você não vá sucumbir, né, à tentação de dobrar a aposta, né? Que é um pouco também o revolucionário, né? O revolucionário, ele se corrompe pela própria ideia, né? Exato. Ou seja, uma vez que a utopia está próxima, né, a sedução do poder, né, de ter tudo nas mãos, né, traz a perversidade, traz o lado obscuro da alma humana. Exato. E essa também é a tragédia das utopias, né? A tentação de que só precisa... Você vê muito isso, né? Quando você, por exemplo, fala com um marxista convicto sobre os horrores das experiências da União Soviética, Camboja, etc., né? Ele diz, não, mas aquilo não foi comunismo. Né? Então, o Jordan Peterson fala isso também muito. Ele diz assim, o que a pessoa, na verdade, está dizendo? Ela está dizendo que, na verdade, ela, né, tem a verdadeira concepção do marxismo, e que se ela fosse a ditadora, ela teria trazido a utopia marxista para a realidade. E é esse otimismo, né, doente, de que as suas boas intenções, se elas existem, né, elas não bastam para produzir bons resultados, porque a realidade é mais complexa. Você tem que ser humilde, junto com as boas intenções, você tem que ter humildade. Humildade de que você não é perfeito, de que você não tem tudo sob controle. Isso é o oposto da mentalidade revolucionária e é o oposto da mentalidade do jogador compulsivo. Exato.
O saber sair, por exemplo. Exato, exato. Com o adicional de que muitos revolucionários, muitos deles não têm nem boas intenções, alguns deles são pessoas perversas, inclusive, né? Mas, como tu disse, né, a cautela, né, uma dose de pessimismo, ela faz com que a gente leve em consideração, né, na nossa tomada de decisão, o custo do fracasso, né? E aí, o pessimismo, né, ele nos leva a formular uma concepção do pior resultado possível, né? E aí, né, a tomar os riscos, ou então, no caso, abortar a nossa ação, né, tendo em mente o que pode acontecer de ruim se o nosso, né, empreendimento não der certo. Ou mesmo se der certo, né, refletir quais são os outros custos que estão incluídos, né, nesse suposto sucesso aí, que não são tão evidentes à primeira vista. Mas, assim, claro, eu não estou dizendo que o personagem da obra é um revolucionário, né? Não estou dizendo que o jogador do Dostoiévski é um revolucionário. Ele não é, né? Pelo menos na obra não dá para tirar essa conclusão. Mas a postura do personagem com relação ao jogo, né? Essa fé irracional de que ele vai ganhar é análoga à postura do revolucionário, né? A postura do jogador com relação ao jogo é análoga à postura do revolucionário com relação às instituições sociais, aos costumes, aos hábitos e modos de vida, né? Modos de vida imemoriais de uma sociedade ou até mesmo da humanidade como um todo. O Lucas mencionou o Mark Zuckerberg, né? Que disse que vai criar um mundo totalmente virtualizado, né? O que ele está fazendo? Né? Ele está fazendo na civilização humana o que o jogador está fazendo no jogo. Ou seja, o Mark Zuckerberg ele está apostando. Ele não está apostando o seu próprio dinheiro, né? Mas ele está apostando a forma como a humanidade inteira sempre viveu e interagiu ao longo da história. Ou seja, Zuckerberg é um jogador, né? Ele está apostando a civilização humana. Os revolucionários, Lenin, Stalin, Hitler, até mesmo os revolucionários globalistas, né? Todos eles, né, são e eram jogadores. Eles estão apostando a civilização humana. E muito disso também tem uma coisa que eu acho que é o passageiro caso entre a Mademoiselle e o Alexei, que é o seguinte, mesmo que as intenções originais sejam boas, né, quando você obtém o sucesso de curto prazo, que essas aventuras trazem, em alguns casos, fica a questão, que tipo de pessoas você vai atrair para si, né? Porque a Mademoiselle, ela é a encarnação do maligno, né? Da pessoa manipuladora, da pessoa sem escrúpulos, né? E que tem prazer, né? Em arruinar os demais, né? Para Blanche, as pessoas, os homens com os quais ela se relaciona são apenas instrumentos, assim, né? É, Instrumento para satisfação. da sua própria vaidade, É, né? Do seu próprio desejo de luxúria e luxo, né? Mas nos projetos revolucionários você tem isso, né? O poder, né? Que a revolução, a concentração de poder que uma revolução provoca dentro da sociedade atrai os piores espécimes humanos, né? Os piores psicopatas, né? Que nós podemos imaginar, né? Ou seja, e ao mesmo tempo é isso, ou seja, ganhando o dinheiro dessa forma, porque também o problema não é a quantidade, né? É a maneira como isso foi construído, né? Foi construída como um castelo na beira da praia. Uma hora aquilo ali é, vai ser corroído, né? Mas isso atrai o equivalente na natureza dos abutres, dos carniceiros, né? Para cima de você. E a utopia, né? O espírito revolucionário da utopia, no seu otimismo de que eles têm a chave da história, né? Não enxergam isso. Não enxergam de que há boas razões, né, dos seres humanos sofrerem limitações. uhum. E isso é muito também característico assim, o que pode dar errado no tal do multiverso? Quando você cria uma forma de realidade onde os seres humanos não encontram mais limitações, paradoxalmente as pessoas se tornam mais fracas. Essa digamos assim, é a consequência negativa mais óbvia, né? Uhum. Elas se tornam mais fracas, elas não conseguem lidar com as frustrações, e aí sim ela pode se tornar tão vulnerável que quando ela sai dali, quando ela é desplugada dali, ela pode cometer suicídio ou começar a roubar para voltar, né? Porque para aquele universo,
né, para continuar naquele universo, como o jogo vai levando, né? E a gente vê nos processos revolucionários também isso, no afã de corrigir o processo revolucionário, de manter a aposta, né? Os piores crimes vão sendo cometidos, Uhum. né? Pessoas, grupos inteiros vão sendo considerados como descartáveis, como meios para se alcançar o objetivo, seja da pureza da raça, seja da sociedade igualitária, do comunismo, enfim, né? Ou seja, as pessoas acabam num estado que de possessão, né? Como se estivessem sendo possuídas, né? por essas por essas paixões, por essas ideias, né? E Uhum. não mais sendo possuidora delas, né? Não mais colocando essas ideias, essas forças a serviços da sua melhoria e da melhoria da vida em sociedade. Então é uma espécie de compulsão, né? E que, de novo, remete sempre à soberba, né? De que com você as coisas vão ser diferentes, de que você aonde todos falharam, você terá sucesso porque descobriu a verdade, né? Ou desvendou o sistema, né? O mecanismo ou qualquer outra coisa. Descobriu as leis da história, né? É. Ou então E, o, descobriu a jogada perfeita no jogo, né? e o Alexei, ele toda hora vai dando essas desculpas, né? Assim, toda hora, quando ele cede ao resto de escrúpulos que lhe resta, né? Ele vai dizer, não, mas todo mundo faz, né? Ele tem uma frase em alguns momentos, quando ele quer se livrar de algum escrúpulo moral, que ele diz assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Ele fala, Uhum. não sei o que, realmente isso aqui é mal, isso aqui é ruim, mas o que eu tenho a ver com isso? Uhum. Né? E o tópico também é isso, né? Ou seja, ok, né? Vamos matar, as pessoas vão. Isso aqui, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? O importante é a Pois, Stalin, promessa. essa coletivização aí vai matar um monte de gente, não vamos fazer, não. É, Mas o que eu tenho a ver com isso? o que eu Imagina. tenho a ver com. Entendeu? O importante é a promessa, né? É. É o horizonte, né? Que deixa de ser o horizonte, digamos assim, de possibilidades e passa a ser aquela coisa da metáfora da cenoura, né? E o burro, né? O burro sempre buscando aquela cenoura na vara ali, né? E aí vivendo dessa ilusão, né? E como isso corrói, né? Então, o que é verdade para a psicologia individual é verdade também, de certa forma, para a psicologia coletiva, né? Quando a gente faz essa analogia. Não, eu concordo, né, plenamente. Eu acho que essa é uma analogia muito útil, né, que dá para fazer. E é isso, pessoal. É, eu acho que nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de nos curtir nas nossas redes sociais, de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Rumble, no Getter, no Twitter, no Telegram. E nós não pretendemos sair tão cedo, né? Então, fica aí, né, a recomendação dessa obra. Vocês vão. É uma obra bem divertida, né? E eu acho que vocês não vão se arrepender de ler não só essa obra, como também os outros livros do Dostoiévski. Pois é, eu recomendo especialmente para o público jovem aí, né, que está sendo bombardeado por uma série de tentações, né? É um livro que fala sobre o vício e como o vício pode nos destruir e como nós somos mais fracos do que nós gostaríamos Uhum. de reconhecer. Muito obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.